Mamãe falei, não sou mamãe, escutei. Então vai embora, velho. E aí os caras já sabem. Da onde vem Mamãe Falei? É isso que eu queria te perguntar. O que Cara, é Mamãe Falei? Eu ia perguntar antes quem é Arthur Duval e aí quem é Mamãe Falei. Tá, beleza. Cara, na verdade é o seguinte, vamos lá. Eu sou a mesma pessoa, eu acho que a ideia do canal e o nome ser um nome inusitado é justamente por isso. Eu nunca quis parecer um cara muito sério e pomposo, porque eu sempre pensei em falar de assuntos sérios, né? Eu sempre pensei em falar de ciência, que era uma coisa que eu gosto muito até hoje, e de política, mas não como eu depois comecei a atuar em política. Então eu falei, se eu fizer um canal com meu nome, tipo Arthur Duval, vai ficar uma coisa meio se acha. Tipo, sabe? Não, vamos fazer um negócio mais descontraído. Eu quero conversar como se eu estivesse conversando num boteco com um brother meu e traduzindo as coisas. Eu acho que o meu grande mérito é ser um tradutor, às vezes, de conceitos complexos para a pessoa entender de uma forma simples. Então eu falei, eu não quero nada complexo. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade, porque eu acho que eu sou um fã de simplificações, ainda que isso implique em algumas imprecisões na vida, mas eu gosto de simplificações e eu gosto de ser um generalista. Falar um pouquinho sobre cada coisa, entender um pouquinho de cada coisa, me meter em tudo quanto é lugar. Tudólogo, até onde... Um tudólogo, Os caras falam isso de forma pejorativa, eu acho mó legal, cara. Mas é da hora. Os tudólogos, eu acho mó legal isso. O cara que entende um pouquinho de cada coisa, né? Mas é que tem essa questão, né? Tu tem que entender daí, de cada coisa. Se você não entender, não tem problema, cara. É só você assumir... Uma coisa que eu falo com os seguintes, as pessoas falam, você fica chamando todo mundo de burro. Eu vou dizer uma coisa, todos nós, eu, você, ele, todo mundo que tá aqui, nós somos burros na maioria dos assuntos que a gente depende. A verdade é essa. Nós estamos num estúdio aqui, cara. Se eu perguntar pra você como é que foi feito esse sofá, você provavelmente vai ser bem burro em relação a como ele foi feito. Assim como eu. Assim como a gente também é bem burro em relação a como essas câmeras funcionam e essas luzes e tudo. A gente sabe um pouquinho de cada coisa. Então, eu acho que a gente tem que entender a nossa limitação, né? E assumir a nossa burrice perante a maior parte dos assuntos que nos são cotidianos. Então eu acho que é legal sim você ser um todólogo no sentido de, cara, eu sei um pouquinho de cada coisa, e só um pouquinho. E pra ti é tranquilo, tipo assim, se tu fala um negócio e vem alguém que é mais especialista e diz, você falou merda. Lógico, isso acontece direto. Cara, eu tenho 10 anos já de canal, quantas e quantas vezes eu não falei besteira e depois alguém me corrigiu e falei, puta, cara, é verdade. E fiz grandes amizades assim. Por exemplo, eu fiquei amigo do Sergião dos Foguetes assim. Um dia eu falei uma besteira da SpaceX, o Pirula, na época, mandou uma mensagem e falou, pô, mano, tem um amigo meu assim que ele quer fazer um vídeo te refutando, tudo bem? Eu falei, claro que sim, quem é? Pô, um cara que chama Sergião Sacani, ele nem era conhecido na época. Aí eu vi o vídeo dele naquelas prateleiras tudo antiga dele, lembra? Tudo caído. Eu falei, pô, o cara... E aí eu reagi ao vídeo e falei, pô, cara, que bom que você me corrigiu, legal. E, pô, fiquei amigo dele assim, né? Dele me corrigindo, sei lá, em 2017, sei lá quando é que foi isso. Né? Então, hoje, eu assisti um vídeo hoje da doutora Jamile, que ela foi no meu podcast, e eu falei um dado e ela me corrigiu. Eu falei o seguinte, pô, cara, eu acho que mais mulheres são mortas do que homens, né? Eu acho que mais homens matam mulheres do que mulheres matam homens. E ela falou, não, esse dado tá errado, velho. Eu até me espantei, falei, sério? Mais mulher matar homem no Brasil? Eu não lembro exatamente o dado que eu falei. Eu falei exatamente isso. Eu falei exatamente isso. Eu falei algo assim. Eu sei que homem morre mais. Mas não necessariamente morto por mulher. Mas era algo relacionado a assédio, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu acho que mulher sofre mais assédio, ou mais violência, alguma coisa assim. E ela me refutou na hora, ao vivo. Ela, não, Arthur, ó, não é assim, tal. Eu falei, caramba. Eu falei, pô, que legal. Eu falei disso hoje porque eu vi o vídeo dela hoje falando sobre isso. Então, não tem problema, cara. Eu sempre falo o seguinte, se você comete um erro honesto, não tem problema. O problema é erro de intenção. Eu posso errar aqui e falar uma besteira, puta, falei besteira ou errei tudo bem. O que você não pode cometer é erro de intenção. Erro de intenção são os erros que demonstram uma falha de caráter. Né? Tá, e daí, a gente tava falando do Mamãe Falei, essa pegada do... Tá, tem tudo a ver com o que tu tá falando, com coisa que tu curte e tal. Essa pegada do Mamãe Falei, ela vem naquelas inspirações dos canais americanos ali, Charlie Kirk, cara, isso é muito louco. Assim? Sabe quem me inspirou, cara? Que foi, assim, claro que ao longo da vida você vai vendo várias coisas, elas ficam na sua cabeça, e elas te inspiram e você às vezes nem lembra que essa pessoa te inspirou. Mas foi um filme de um cara super esquerdista chamado Roger Moore, o nome dele, um gordão, caramba, não sei o que lá, Moore, o nome dele, que ele fez o 9/11, Fahrenheit, né, que ele fez um vídeo, um filme, se não me engano, o filme dele é de 2004, onde ele vai entrevistar senadores e a primeira pergunta dele é sempre o seguinte, por que os Estados Unidos é tão violento? E aí os republicanos tentam dar uma resposta no seguinte sentido, os Estados Unidos é muito violento porque aqui tem um histórico de guerras. Aí ele refuta isso, mostrando que tem um monte de outros países que têm históricos de guerra e que não são tão violentos quanto os Estados Unidos.
Aí o cara fica puto com ele. Vai embora daqui. Ele tá bom, ele pega as coisas e vai embora. Aí vai em outro, cara. E aí ele vai fazendo um filme inteiro, né? Pô, tô encucado que eu não lembrei o nome do cara, velho. Alguém no chat com certeza lembrou. É 9/11 Fahrenheit o nome do filme dele. Puta, cara, como é que eu esqueci o nome dele? Fahrenheit. Coloca Fahrenheit 9/11. Tá, mas que é o nome do Michael Moore. Michael Moore. Michael Moore. E aí eu lembro que eu assisti esse vídeo, eu falei, cara, que coisa interessante, que coisa bacana. Como é que ele fez isso? Aí eu aprendi, nessa época eu tinha o quê? Eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu ouvi falar de um tal de um método socrático. Pô, o que é método socrático? Caramba, que legal isso daqui. E aí, beleza. Aí depois, anos mais tarde, teve o CQC, que eu achei fenomenal o que os caras faziam. Eu em Brasília lá, e os caras faziam passando. Só que como eles estavam em TV aberta, muitas vezes eles não podiam pôr as coisas no ar, porque, né, combinava no conflito de interesse com outras pessoas. E aí, meu irmão, porra, eu gostei muito e fiquei com aquilo na cabeça. Aí um dia eu fiz o primeiro vídeo e foi pra cima. Eu sempre fui um cara, assim, meio destemido, né? Foi rápida a tua viralização? Cara, aí é que tá. O meu canal... Porque teve uma época ali que tu era o grande, assim, tipo, todo mundo falava do Mamãe Falei, tipo, era o principal, assim. O que aconteceu foi o seguinte, o meu canal, eu abri ele em maio de 2015, e eu não ia pra rua, eu só fazia vídeos na minha casa, falando de coisas que eu achava erradas no Brasil, e coisas de ciências também. Eu lembro que um dos grandes vídeos que eu fiz, que foi pra mim, foi uma puta polêmica, ele deu 1000 visualizações, que eu falei da fosfetanolamina, eu falei, isso é uma fraude, cara. Não existe uma pílula mágica que cura o câncer, mas enfim. Talvez tenha sido a minha primeira briga na internet. E aí, depois quando eu fui pra rua em 2016, aí ele explodiu de uma vez. Só que o que aconteceu? E aí eu nem vou dizer que eu era o grande nome, porque na verdade não era Arthur ou Mamãe Falei. Era um movimento que surgiu onde todo mundo era meio amigo se você era contra o PT. Eu até brinco que era a época que as nuvens eram de algodão, porque todo mundo que era um pouquinho antipetista já era amigo de todo mundo que se considerava meio de direita. As pessoas nem sabiam muito bem o que era ser de direita, então, e nem eu também. Então, eu só tava puto com o governo, odiava o PT, não entendia muito de política, e eu fui aprendendo junto com as coisas que eu ia vendo, ia publicando, ia arrumando as brigas, ia vendo. Então, a galera nessa época, não importa, cara, se você era mais militarista, se você era olavista, se você era... Bolsonarismo nem existia nessa época, tá? Se você era libertário, se você... Não importa, cara. Se você era lavajatista, se você era antipetista, existia um senso de que você era amigo e que as coisas iam mudar. E aí... Isso era em que ano, Arthur? Isso em 2016, por exemplo. 2016, 2017, já começou a ter um pouco de rivalidade entre o Dória e o Bolsonaro. Tá. E aí no meio... Naquele pós-impeachment ali da porque, Dilma. vamos lá. Mas foi no impeachment que vocês estouraram, na verdade é o seguinte, Dilma ganha em 2014. MBL surge no final de 2014. 2015, manifestações pelo impeachment e articulação de impeachment. Marcha, tal. Eu nem existia na internet. Eu tinha meu canal, mas não estava anônimo. 2016 foi quando o impeachment pegou tração. Porra, vai dar certo. Que foram as grandes manifestações de março, etc. Foi quando meu canal surgiu, que aí eu comecei a ir pra rua, quando o PT entendeu, falou, meu, a direita tá indo pra rua, a rua sempre foi nossa, nós temos que fazer o contraponto. Sim. Falei, porra, eu vou lá fazer o contraponto do contraponto. E aí eu fui, paralelamente ao MBL, conheci eles depois, e aí foi uma sorte pra mim, teve a invasão das escolas em 2016, que foi quando, eu não lembro exatamente, era a PEC do teto. E aí, porra, em São Paulo e no Paraná, que os sindicatos eram muito fortes, os alunos invadiram escolas, impediram os alunos de estudar, e eu fui filmar esses movimentos, aí explodiu tudo. Aí o que acontece? Dória ganha a Prefeitura de São Paulo em primeiro turno, vira o novo mito da direita, porque ele é liberal, ele é gestor, ele não é político, não sei o quê. Em 2017, o Bolsonaro já, pera lá, eu desde 2014 estou querendo ser presidente. Vamos começar a confrontar esse cara. E o bolsonarismo, isso é uma coisa que as pessoas não entendem. O bolsonarismo não cresceu batendo no PT. Tanto que o Bolsonaro não existiu em 2014, 2015, o Bolsonaro não existia. O Bolsonaro cresce batendo no Dória. O bolsonarismo se consolida com o olavismo, eles se juntam. Militares, olavistas e bolsonaristas, eles se juntam em torno de um projeto. Vamos bater no Dória e vamos roubar essa onda lavajatista pra gente. E eles fizeram isso. Na época vocês estavam próximos, né? A gente nunca foi próximo do Bolsonaro, isso é uma coisa muito louca. O que aconteceu foi, durante o impeachment, o MBL, por acaso, quando eles já estavam em Brasília, quando eles chegaram, eles fizeram a marcha, chegaram em Brasília, o Bolsonaro estava lá junto com um monte de outros deputados, e ele foi um dos deputados que ofereceu apartamento para alguns líderes daquele movimento dormir.
Então, por exemplo, a gente brinca, o Riso dormiu na cama com o Eduardo Bolsonaro, cara. Uhum. É verdade, essa história.